A paz e graça seja multiplicada a todos vocês. A gente está aqui para dar continuidade aí com a nossa enquete, né, sobre a questão da teologia judaico-cristã, onde ela surgiu, a originalidade dela. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do contexto original da Bíblia, porque a teologia judaico-cristã ela está exatamente dentro desse contexto, tá certo? Nós vamos falar sobre a importância do contexto original da Bíblia. E como já dissemos, a teologia judaico-cristã ela tem suas raízes, tá certo? No cristianismo original judaico. Cristianismo esse que foi fundado por Yeshua, traduzido aí nas nossas Bíblias como Jesus, tá certo? Jesus é o fundador do cristianismo original. E esse cristianismo original era judaico-cristão, tendo em vista que Yeshua era judeu, praticante de todos os quesitos como judeu, descendente da tribo real, vamos dizer assim, né, de Davi, como filho de Davi, segundo as profecias. Ele então era um judeu praticante, tá bom? E a Bíblia foi produzida nesse contexto judaico-cristão, tá? Ao ignorar esse contexto judaico, somos levados a interpretações, tá certo? Interpretações particulares. O apóstolo Pedro, inclusive, fala sobre isso, né? Chama a nossa atenção dizendo que as escrituras não é de particular interpretação. Mas quando nós ignoramos o contexto original em que a Bíblia foi produzida, automaticamente somos induzidos para interpretações particulares, anulando assim o sentido original do texto da forma que foi escrito, tá certo? E é evidente que quando nós desobedecemos esse contexto, nós somos tentados a atribuir significados que não era a intenção dos autores, aquelas pessoas que o Espírito de Deus usou para deixar a escrita no contexto em que ela foi produzida, tá? Entendermos o contexto em que a Bíblia foi produzida nos permite interagirmos com os escritores e receptores originais, tá certo? E termos uma percepção coerente das escrituras sagradas. Quando nós ignoramos esse contexto, automaticamente nós perdemos esse vínculo, perdemos essa conexão e somos levados a, como diz o apóstolo Paulo, né, por ventos de doutrinas, tá certo? Existe um impasse entre o cristianismo original judaico, fundado por Yeshua, traduzido como Jesus, e o cristianismo cristão ocidental, né? Ou o cristianismo ocidental cristão. Esse impasse, essa divergência, está exatamente em não levarmos em conta, tá certo? O contexto original judaico, onde a Bíblia foi produzida. Porque quando levamos esse contexto em que ela foi produzida, levamos isso a sério, então automaticamente não haverá impasse entre o cristianismo judaico-cristão, né, fundado por Yeshua, e o cristianismo ocidental. O impasse está exatamente porque o cristianismo ocidental cristão ignora totalmente o contexto em que a Bíblia foi produzida. Como nós falamos, inclusive, no vídeo passado, a igreja, né, tomou para si o poder da interpretação, do direito de
produzir e interpretar, sendo ela a única herdeira com autoridade para definir o que é e o que não é na Bíblia. E, na verdade, essa autoridade foi dada aos judeus, porque Deus escolheu, foi eles. Deus não escolheu a igreja, propriamente dita, para a sua palavra, para trazer a sua palavra, para revelar-se ao mundo. Não, Deus escolheu os judeus. Isso aí, querendo ou não querendo, é a lógica. Querendo ou não querendo, é a coerência. Querendo ou não querendo, é fato. Entendeu? E ignorar esses fatos é exatamente o que provoca o impasse entre cristianismo ocidental cristão e o cristianismo judaico-cristão original, fundado por Yeshua HaMashiach, traduzido como Jesus Cristo. Tá certo? Inclusive, a Brit Hadashah, palavra que foi traduzida como Novo Testamento, tá? Ela foi produzida nesse contexto judaico-cristão. E essa palavra produzida nesse contexto judaico-cristão, o significado dela é outro. Por desobedecer esse contexto, trouxe-se a ideia de um Novo Testamento. Trouxe-se uma ideia de uma nova era, de um novo começo, de um novo princípio, e deu-se um nome, melhor dizendo, na Brit Hadashah, de Novo Testamento. Mas, na verdade, a Brit Hadashah não significa Novo Testamento. Brit Hadashah significa apenas a renovação da aliança ou aliança renovada. Ou seja, em Yeshua, Deus Elohim, o Pai Celestial, renovou a sua aliança, renovou o seu pacto com o seu povo. E ele colocou, como está lá em Deuteronômio, a palavra dele na boca de Yeshua. E todas as palavras dele, Yeshua transmitiu. E se você analisar os ensinos de Yeshua, você vai perceber que os ensinos de Yeshua estão exatamente embasados na Torá, na lei, nos profetas. Tá? Tudo que Yeshua ensinou, quando nós desconhecemos o contexto, aí nós criamos uma outra dimensão, um outro mundo, um outro testamento. Mas ao observar e obedecer o contexto que foi produzido, nós conseguimos perceber que Yeshua não ensinou nada mais, nada menos do que a lei e os profetas. Tá? E, na verdade, ele não veio trazer um novo testamento, uma nova era, desfazer o que Deus fez. Não. Ele veio, na verdade, trazer a renovação, trazer a restauração daquilo que o Pai havia comunicado com o seu povo. Tá bom? A gente fica por aqui e na próxima semana a gente volta com mais um vídeo, com mais na continuação desse processo com você. Tá bom? Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.